Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Rede de Computadores 1. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a camada de transporte. Quais são os objetivos, então, da aula de hoje? Explicar a função da camada de transporte no gerenciamento de transporte de dados na comunicação ponta a ponta, explicar as principais características dos protocolos TCP e UDP, falar sobre a utilização de portas, né, número de portas para a comunicação desses dois protocolos, o TCP e o UDP, explicar como os processos de estabelecimento e encerramento de sessão no TCP funcionam, falar sobre a confiabilidade e o controle de fluxo que o TCP realiza e, por fim, falar sobre como funciona a comunicação no protocolo UDP. Vamos iniciar falando então sobre o transporte de dados. Qual é o propósito da camada de transporte? Então, basicamente, essa camada ela é responsável pela comunicação lógica entre os aplicativos que são executados em hosts diferentes e também é responsável por realizar o link entre a camada de aplicação, que é a camada que está mais acima, né? A camada que está mais próxima ao usuário, com as camadas inferiores, que são responsáveis pela transmissão dos dados propriamente dita, né? Então, na figura aqui à direita, vocês podem observar que a camada de transporte, então, ela é o elo de ligação entre as aplicações, né, que nós utilizamos em redes e as camadas inferiores que são utilizadas para transporte, né, para comunicação ali desses dados que são produzidos. E quais são as responsabilidades da camada de transporte, as atribuições da camada de transporte? Então, basicamente, essa camada ela realiza a segmentação e a remontagem de dados, né? Então, ela segmenta esses dados que vêm da camada de aplicação e na outra ponta, né, no destinatário, ela é responsável por remontar esse segmento. Para fazer isso, então, a camada de transporte tem que adicionar algumas informações de cabeçalho, né? E a gente vai verificar quais são essas informações e por que elas são importantes na sequência da aula. Também é responsabilidade da camada de transporte identificar, separar e gerenciar várias conversas. Aqui eu coloco conversas, mas é importante a gente deixar claro que essas conversas são as diferentes aplicações, né, que estão utilizando uma rede para envio e recebimento de mensagens, né? Por exemplo, aqui na figura direita nós temos várias conversas, né, várias aplicações. Por exemplo, nós temos um computador que, ao mesmo tempo, ele pode estar enviando mensagens, né, de streaming de vídeo ou chat online ou múltiplas páginas que você pode estar abrindo, que você pode estar trabalhando, ou também envio de mensagens instantâneas, né? Quando eu digo aqui conversas, eu estou me referindo a várias aplicações ao mesmo tempo, né? Imagina que você está no seu computador, né, no seu notebook, e você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, várias aplicações estão abertas, né? O navegador está aberto, você está assistindo algum vídeo ou enviando alguma mensagem, então conversas nesse sentido está relacionado às diversas aplicações que você está utilizando num determinado momento, né? E todas essas aplicações estão enviando e recebendo mensagens, estão estabelecendo conversas. Para realizar então esse tipo de comunicação, né, a camada de transporte ela implementa uma técnica chamada de multiplexação. Então a multiplexação ela tem por objetivo permitir que diferentes conversas, que a gente já sabe o que é, sejam intercaladas na mesma rede, ou seja, você está enviando um segmento, né, da camada de transporte, e esse segmento, por meio da multiplexação, você consegue ter várias conversas, né, várias aplicações ali, né, sendo enviadas num mesmo segmento, e a gente vai ver na sequência como isso é possível, né, como que isso é feito. Então, há alguns protocolos, então, da camada de transporte
percebam aqui na figura, né, que eu tenho os dois principais protocolos, que é o protocolo TCP e o protocolo UDP, tá? Então, importante a gente frisar que o IP ele não especifica como a entrega ou o transporte dos pacotes vão acontecer, tá? Isso não é atribuição do IP, a gente já viu nas aulas anteriores, né, que nós abordamos o protocolo IP. Os protocolos da camada de transporte, então, eles têm por finalidade especificar como as mensagens vão ser transferidas entre os hosts e além disso, esses protocolos, né, o TCP e o UDP, eles são responsáveis pelo gerenciamento dos requisitos de confiabilidade de uma conversa. Tá? Então, os dois principais protocolos da camada de transporte são o TCP e o UDP. E a gente vai trabalhar na aula de hoje, né, as principais características e diferenças, né, de cada um desses protocolos. Então, vamos começar falando pelo protocolo TCP. Tá? O protocolo TCP ele fornece uma confiabilidade no controle do fluxo dos segmentos, né? E as principais funcionalidades do TCP a gente pode dizer que são o rastreamento dos segmentos dos dados transmitidos para um host, tá? A partir de um aplicativo específico, de uma aplicação específica, né? Então, grifem no material de vocês, a primeira característica fundamental do TCP é que ele possibilita rastrear então segmentos que são transmitidos. Além desse rastreamento dos segmentos, ele também permite a confirmação de que os dados foram recebidos. E caso esses dados não tenham sido recebidos, o TCP ele também provê a possibilidade de retransmissão desses dados. Então, a partir de um determinado tempo, né, isso aí o TCP ele tem um temporizador. Se aqueles dados ali eles não foram recebidos, ele também provê a possibilidade de retransmissão desses dados, que é outra característica importante do TCP. Mais uma característica importante é a possibilidade de verificação do sequenciamento do segmento, né? Então, o TCP ele também permite, ele no cabeçalho do TCP, ele vai o número de sequência também. Então, por exemplo, é muito comum em redes de computadores que não necessariamente os dados que são enviados, eles vão chegar naquela mesmo sequenciamento que partiram do host que está emitindo a mensagem. E isso pode acontecer por diversos motivos. Então, aqui na figura, eu coloquei para vocês alguns desses motivos. Então, imaginem que vocês estão enviando um sequenciamento de informações, de dados, né, segmentos de dados numa rede, e esses segmentos eles podem por exemplo, trafegar na rede por diferentes rotas, né? Então, imaginem que vocês mandaram um segmento X e esse segmento, ele, naquele momento, ele definiu, ele trafegou na rede por uma determinada rota. E os segmentos seguintes, por motivos que não competem aqui a gente discutir, eles pegaram uma rota mais curta ou uma rota mais longa, né? Por vários motivos, tipo o roteador que esse dado estava trafegando teve algum problema, ficou offline, ou o algoritmo de roteamento decidiu por mandar esse segmento por uma outra rota. Então, os motivos pelos quais esses segmentos desses dados podem chegar de forma diferente no host, no destinatário, são inúmeros, tá? E isso pode ocasionar um problema na remontagem, né, desses segmentos no equipamento de destino, né, no host de destino. Então, o TCP ele provê essa possibilidade, né, de fazer a remontagem, por mais que esses segmentos de dados cheguem de forma errada no host de destino. Então, é mais uma característica importante do protocolo TCP. E por fim, então, uma característica importante do TCP também é enviar dados a uma taxa eficiente que seja aceitável pelo receptor. O que significa isso, pessoal? Imaginem que numa comunicação de rede de computadores, tanto o emissor quanto o receptor, né, o host de origem e o host de destino, eles podem trabalhar em velocidades diferentes. Você pode ter
por exemplo, um equipamento que está enviando segmentos numa rede que é mais rápido que um equipamento que está recebendo aquelas informações. E isso pode ocasionar um problema. Então, o TCP ele também consegue fazer esse controle, esse gerenciamento, né? Quando você tem uma comunicação em que um equipamento ele é muito mais rápido, ele consegue enviar muito mais informações do que o equipamento destinatário pode receber. Então, você tem que ter um protocolo que consiga estabelecer essa comunicação, né? Que consiga fazer o gerenciamento, né, da taxa de informações que estão sendo enviadas e das que estão sendo recebidas, né? Então, característica muito importante desse protocolo. Já o protocolo UDP, que é o outro protocolo importante da camada de transporte, ele fornece as informações básicas para os datagramas entre os aplicativos apropriados, né? E o importante do UDP, em contrapartida, em contraposição ao protocolo TCP, é que ele tem uma sobrecarga de redes muito inferior, muito menor ao protocolo TCP. Por quê? Porque o protocolo UDP ele não é orientado à conexão. Então aqui no slide vocês verificam ali o termo protocolo sem conexão, tá? E isso aí causa um pouco de dúvida às vezes para o aluno. O aluno pensa, como assim sem conexão? Sem conexão ou não orientada à conexão significa que o equipamento de destino ele não precisa confirmar para o equipamento de origem que aquela comunicação ela pode ser iniciada, tá? Então isso que significa não orientado à conexão. Então quando você vai enviar um segmento na rede utilizando o protocolo UDP, ele não se preocupa se o host de destino ele pode receber aquelas informações ou não, ele simplesmente envia, tá? E aquele detalhe que eu estava falando para vocês, que ele é um protocolo que ele sobrecarrega menos a rede, isso é em função dele não verificar, ele não se preocupa se o host de destino recebeu de fato todos aqueles segmentos que foram enviados, diferentemente do protocolo TCP. Então isso acaba sendo uma vantagem e uma desvantagem. Né? A vantagem é que ele vai ser um protocolo mais rápido, mais fluido, e a desvantagem é que ele vai ser menos seguro, porque ele não vai verificar se todos aqueles segmentos de fato foram recebidos pelo equipamento de destino, tá? Então, em função dessas características que eu passei para vocês, a gente pode dizer que o protocolo UDP ele é conhecido como um protocolo de entrega de melhor esforço. Por que melhor esforço? Porque ele não tem nenhuma garantia, nenhuma confirmação de que os dados foram de fato recebidos no destino. Então, é importante a gente fazer uma comparação, né, sobre os dois protocolos, o UDP e o TCP, tá? Então, o UDP, ele é usado por aplicativos de solicitação e resposta onde os dados são mínimos, né, e a retransmissão pode ser feita rapidamente, tá? Então, aqui na direita eu coloquei uma figura para vocês, né, o protocolo UDP tipicamente utilizado em VoIP, né, em voz sobre IP, e também utilizado pelo protocolo DNS, né, que é o Domain Name Resolution, né, o Domain Name System, né, que é o protocolo responsável por fazer a tradução dos endereços IP, né, os números, né, em nomes, né. Essa é a função desse protocolo. Agora, se for importante que todos os dados cheguem e que possam ser processados numa sequência adequada, então o TCP é o protocolo mais adequado. E tem algumas aplicações, e isso a gente vai falar melhor nos próximos slides, tem aplicações que requerem que se tenha uma segurança maior e que se saiba de fato, né, o sequenciamento adequado do segmento. Então ali na direita a gente pode ver, por exemplo, aplicações como servidores de e-mail, né, o SMTP ou IMAP, ou aplicações que são voltadas para a web, né? Então, por exemplo, os protocolos HTTP e o HTTPS, né, que são utilizados para as páginas da internet. Então, tipicamente é utilizado o protocolo TCP. Então, até o título desse slide é o protocolo de camada de transporte certo para a aplicação certa. O que significa isso, então, para a gente fazer o fecho desse tópico? Significa que não dá para afirmar que o protocolo TCP é melhor que o UDP ou vice-versa.
A gente pode afirmar sim que, dependendo do tipo de aplicação que a gente está desenvolvendo ou que a gente vai utilizar, a gente pode dizer que o TCP é mais adequado ou que o UDP é mais adequado. Depende muito do tipo de aplicação, do tipo de resultado que a gente deseja, que a gente espera. Visão geral do TCP, então a gente vai falar sobre algumas características importantes do TCP, né? Bom, então o TCP ele é um protocolo orientado à conexão, diferentemente do UDP. O que significa isso? Quer dizer que ele negocia uma conexão ou uma sessão, né? Quando a gente fala sessão ou conexão, mesma coisa, permanente entre os dispositivos de origem e destino antes de encaminhar o tráfego, né? Antes dele enviar os segmentos. Então, essa característica que a gente já tinha falado brevemente, significa que sempre que for iniciada ou for estabelecida uma conexão entre um host, né, de origem e um host de destino, o TCP, antes de enviar as informações, antes de enviar os segmentos, então ele estabelece uma conexão, ele verifica, ele faz uma comunicação prévia com o host de destino para verificar se aquele host ele pode receber então aquele tráfego de dados, né? Então é por isso que a gente diz que ele é orientado à conexão. Outra característica importante é que a garantia da entrega é confiável, né? E isso significa que um segmento, se ele tiver corrompido ou se ele for perdido, né, no tráfego na comunicação desses dois equipamentos, então o TCP ele vai prover a retransmissão desse segmento. Então o TCP garante que cada segmento enviado pela fonte chegue ao destino. Então a gente diz que o TCP ele tem uma garantia de entrega confiável. Outra característica é que ele fornece a entrega no mesmo pedido, né? Então, como as redes podem fornecer várias rotas, e isso eu já expliquei para vocês, né? Que podem ter taxas de transmissão diferentes, então os dados podem chegar na ordem errada. Então, pelo fato de nós termos o número de sequenciamento dos segmentos no TCP, por mais que esses dados, né, esses segmentos, eles cheguem de forma errada, então quando todos os segmentos chegam no destinatário, eles são reordenados, né? Eles são remontados, né? na sequência correta, na sequência adequada. Então, por isso que a gente diz que o TCP ele fornece uma entrega no mesmo pedido, tá? Porque por mais que esses segmentos cheguem na ordem errada, eles vão ser remontados ali de forma adequada pelo TCP. E uma outra característica, então, importante do TCP é o controle de fluxo, né? Que eu também já tinha explicado para vocês, quando a gente tem equipamentos que são mais lentos se comunicando com equipamentos mais rápidos, geralmente a gente tem uma sobrecarga, né? Então, o TCP ele tem essa característica de reduzir, então, a taxa de fluxo, né? Sempre que acontece esse tipo de situação. A gente diz que o TCP ele tem controle de fluxo, né? Ele suporta esse tipo de controle. Nesse slide, então, eu coloquei o cabeçalho, né, do TCP. É importante a gente frisar que o TCP ele é um protocolo que a gente chama de stateful, tá? Que significa basicamente que ele controla o estado da sessão da comunicação. Então, sempre que vocês ouvirem esse termo stateful, está relacionado a controle do estado da comunicação. Isso significa que ele registra quais informações foram enviadas e quais foram confirmadas. Então, grifem esse termo no material de vocês, stateful, vocês vão ouvir bastante esse termo em redes de computadores. Então, nada mais é do que o controle, né, das informações que são enviadas e são recebidas, informações enviadas e recebidas. Como eu tinha dito para vocês, então, o protocolo TCP ele tem vários campos de cabeçalho, né? Alguns dos principais campos de cabeçalho que esse protocolo tem, dá pra gente dizer que são as portas, né? Porta de origem, porta de destino, o número de sequência que eu tinha falado para vocês, né? O número de sequenciamento daquele segmento, tá? O número de confirmação, bits de controle, então são vários campos, né, de cabeçalho do TCP. Alguns dos principais campos são esses que eu acabei de falar para vocês. Vamos falar então agora sobre aplicações que utilizam TCP. Então, esse protocolo ele lida com todas as tarefas associadas à divisão de fluxo de dados e segmentos, né? Então ele fornece confiabilidade e controle do fluxo dos dados. Por mais que esses dados eles cheguem de formas
de forma desordenada, então esse protocolo ele faz o reordenamento. Então, aplicações típicas que utilizam o TCP, dá para a gente citar o HTTP, o FTP, o SMTP e o SSH. Basicamente, o HTTP vocês já sabem, estão acostumados, protocolo, né, que é utilizado para as páginas da internet. O protocolo FTP, que é o File Transfer Protocol, né, protocolo utilizado para transferência de arquivos, né. O HTTP já tinha falado, né, o Hypertext Transfer Protocol, o protocolo SMTP, que é o protocolo utilizado para e-mails, né, e o protocolo SSH, que é o protocolo tipicamente utilizado para conexões remotas, né, o pessoal utiliza para manutenção, né, suporte remoto. Então são exemplos de aplicações que se utilizam do TCP. Vamos falar então agora sobre o protocolo UDP, vamos falar sobre as principais características desse protocolo. Quais são os recursos então que a gente tem disponível no UDP? Os dados são reagrupados na ordem em que são recebidos, então essa é a primeira característica importante. Então, por exemplo, no protocolo TCP, por mais que os segmentos sejam enviados, né, e recebidos numa sequência diferente, eles são reordenados, né, eles são remontados na sequência adequada, na sequência correta. Já no protocolo UDP isso não acontece, tá? Então, no UDP os dados são reagrupados na ordem que são recebidos. Isso pode gerar um problema, porque pode acontecer, né, por motivos que a gente já explicou, desses segmentos chegarem numa ordem errada. Então, o UDP ele não faz essa ordenação, né, dos segmentos. Ele não faz isso. Quaisquer segmentos perdidos não são reenviados. Então, diferentemente do TCP, o UDP, se acontecer algum problema na rede ali e alguma parte, né, daqueles dados foram perdidos, né, um segmento, ele não se preocupa com retransmissão. Outra característica, nenhum estabelecimento de sessão acontece. Então, quer dizer que ele não é stateful. Então quer dizer que ele não precisa de uma confirmação do host de destino para ele iniciar a comunicação, tá? O envio não é informado sobre disponibilidade do recurso. Então, é o que eu já tinha explicado para vocês. Ele simplesmente envia aquela informação. Ele não se preocupa se o host de destino ele pode receber aquela informação. Então, em função dele ser um protocolo muito mais simplificado, então o cabeçalho dele é muito menor que o cabeçalho do protocolo TCP. Então, percebam aqui nessa figura que ele tem exatamente 4 campos, né? Então, ele tem a porta de origem, a porta de destino, o tamanho e um checksum, que é só para verificar ali se o cabeçalho daquele segmento, se ele está com algum problema, se ele não tem algum problema. Então, basicamente, são 4 campos. Então, esses campos já tinha explicado para vocês, né? O campo, a porta de origem, porta de destino, a duração e um checksum, que é para verificar se tem erro no cabeçalho do datagrama. Basicamente, são esses 4 campos aí que tem o cabeçalho do protocolo UDP. Aplicações que tipicamente utilizam o protocolo UDP, então pode dizer que aplicativos de vídeo ao vivo ou multimídia, né? Aplicativos que utilizam voz sobre IP. Outras aplicações que utilizam tipicamente esse protocolo DNS que eu já tinha falado e o protocolo DHCP, que é o protocolo responsável por atribuir dinamicamente IPs numa rede. Protocolo SNMP, que é o Simple Network Management Protocol, é um protocolo tipicamente utilizado para monitoramento e gerenciamento de redes de computadores, que vocês vão poder ver e trabalhar na disciplina de rede de computadores 2. E o protocolo TFTP também, né? Também é um protocolo que utiliza bastante do UDP. Números de porta. Então, vocês já puderam perceber, né, tanto no protocolo TCP quanto no protocolo UDP, que são utilizados números de porta para gerenciar essas várias conversas que acontecem simultaneamente. O número de porta de origem está associado ao aplicativo origem do host local.
enquanto que o número da porta de destino está associado ao aplicativo de destino do host remoto. Então percebam que para nós fazermos uma comunicação, a gente precisa tanto do IP quanto do número da porta que está associado ao aplicativo, tá? Isso vocês com certeza já devem ter percebido em algum momento, né, na utilização de rede de computadores ou páginas da internet. Então para nós termos uma comunicação, a gente precisa do endereço IP e também do número de porta. Em função dessas duas informações, o endereço IP, né, o número do endereço IP e o número da porta, tá? A gente tem o que a gente chama em redes que é chamado de socket ou socket, né? Então as portas de origem e destino são colocadas no segmento. Os segmentos são encapsulados em um pacote IP. A combinação então do IP de origem com o número da porta de origem ou o IP de destino e o número da porta de destino, a gente conhece como socket. Então esses sockets é que permitem que vários processos em execução em um cliente se diferenciem uns dos outros e várias conexões com um processo no servidor sejam diferentes umas das outras. Então aqui na figura, né, para exemplificar aqui para vocês, aqui a gente tem um exemplo de um segmento, né, da camada de transporte. Então a gente tem aqui várias informações, por exemplo, a gente tem o MAC de destino, o MAC de origem, né, o IP de origem, o IP de destino. E além disso, a gente tem o número da porta que está associada à aplicação que a gente está utilizando. Então, por exemplo, num segmento eu posso ter várias aplicações associadas para um mesmo IP e um mesmo MAC. O que vai diferenciar essas aplicações? Justamente o número de porta, porque cada aplicação vai ter um número de porta associado. Por exemplo, aqui eu tenho o protocolo FTP com a porta 1305, né? E eu tenho uma outra aplicação que é um Web Client Source com uma porta 1099. Então percebam que para a gente poder ter a possibilidade de várias aplicações no mesmo segmento é justamente em função dos diferentes números de portas que essas diferentes aplicações vão ter, tá? E esse conjunto, então, de IP mais porta a gente chama de socket ou socket. Tá? Nós temos então grupos de números de portas. Basicamente a gente divide em 3 grupos. O primeiro grupo são as portas que a gente chama de portas bem conhecidas, né? Que são as portas que estão no intervalo de 0 a 1023. Esses números de portas são reservados para serviços e aplicativos comuns e aplicativos populares, né, como navegadores da internet, navegadores web, cliente de e-mail, cliente para acesso remoto. Essas portas elas são bem conhecidas, né, e são definidas para aplicativos comuns de servidor. Tá? O segundo grupo de números de portas que nós temos, a gente chama de portas registradas. Essas portas elas vão então do 1024 até o 49.151. Esses números de portas são atribuídos pela IANA, tá? Uma entidade que é responsável, então, pela atribuição, né, dessas portas e o uso de processos e aplicativos. Esses processos eles são principalmente utilizados, né, por exemplo, por aplicações que o usuário vai instalar ou aplicações comuns que não receberiam, né, uma porta muito conhecida. Então, um exemplo, né, a Cisco registrou, né, a porta 1812 para o processo de autenticação do servidor rádio. São portas, né, que são registradas pela IANA e são portas que a priori não seriam muito comuns, né, ou utilizadas por aplicações muito comuns, diferentemente do grupo de portas que nós vimos acima, tá? E também, e por fim, a gente tem então o grupo de números de portas que a gente chama de portas dinâmicas ou privadas, tá? Que vão do 49.152 até o 65.535. Então, essas portas, elas são conhecidas também como portas efêmeras, tá? Ou seja, são portas que o sistema operacional do cliente geralmente atribui, né, dinamicamente quando uma conexão é estabelecida, quando uma conexão é iniciada. Então a porta dinâmica ela é usada então para identificar a aplicação cliente durante a comunicação. Então são portas tipicamente utilizadas pelo sistema operacional quando uma comunicação é estabelecida.
Nesse slide eu coloquei para vocês alguns números de portas e seu respectivo protocolo e aplicação. Percebam que existem inúmeras portas. Aqui eu apenas coloquei algumas muito comuns, muito utilizadas, né? Então o FTP, né, o File Transfer Protocol, que utiliza o TCP na porta 20, o SSH, que utiliza TCP na porta 22, o DNS, que pode utilizar tanto DP quanto TCP na porta 53, e o protocolo HTTP, né, que utiliza TCP na porta 80, e o protocolo HTTPS, né, que utiliza o TCP na porta 443. Mas existem inúmeras portas, né, que é só para vocês terem uma noção. Para vocês conseguirem verificar as conexões TCP que estão estabelecidas no equipamento de vocês podem, por exemplo, abrir o console do sistema operacional de vocês e digitar o comando netstat. Tá? Esse comando, então, ele vai apresentar para vocês todas as conexões TCP que estão estabelecidas no equipamento de vocês. Vamos falar agora, então, sobre o processo de comunicação no TCP. Basicamente, o processo, né, de comunicação no TCP, né, cada processo de aplicativo em execução em um servidor está configurado para usar um número de porta, tá? Então, um servidor, ele não pode ter dois serviços atribuídos ao mesmo número de porta. Significa que se você atribuir, por exemplo, a porta 80 para o HTTP, você não vai poder utilizar a porta 80 para outras aplicações. Basicamente, é assim que funciona. Então, qualquer solicitação de cliente que chega endereçada ao socket correto é aceita e os dados são transmitidos à aplicação do servidor. Então, para que isso possa acontecer, então, você tem que ter lá uma porta para cada aplicação, né, que está sendo utilizada nesse servidor. Como funciona, então, o estabelecimento de conexão no protocolo TCP? A gente tem basicamente três etapas, né? É a etapa 1, o cliente que pretende iniciar uma comunicação, ele solicita uma sessão de comunicação, tá, com o servidor. Na etapa 2, então, o servidor confirma o estabelecimento de comunicação e solicita uma sessão de comunicação com um servidor cliente, né? E a etapa 3, então, o cliente inicia a sessão de comunicação de servidor cliente. O que significa isso, pessoal? Isso aqui a gente chama de three-way handshake, ou aperto de mão em 3 vias, tá? Então, a figura aqui representa para vocês como funciona esse tipo de comunicação utilizando o protocolo TCP. Então, para iniciar uma comunicação, percebo aqui que o host A, para simplificar para vocês, ele vai enviar um SYN. O que é o SYN? O SYN é uma mensagem de sincronia, né? Então, essa mensagem de sincronia vai ser enviada para um host B, tá? Esse host B, então, ele vai receber essa mensagem de sincronia e esse é o passo 1. O passo 2, então, esse host B, ele vai enviar uma mensagem de sincronia e uma mensagem de confirmação, que é o EC, para o equipamento de origem, tá? Esse equipamento de origem, por sua vez, ele vai receber essa mensagem de sincronia do host B e de confirmação. Então, somente a partir daí é que o host A vai iniciar a comunicação com o host B. Então, basicamente, a comunicação que ocorre utilizando o protocolo TCP, a gente chama de aperto de mão em 3 vias, né? O three-way handshake, que é justamente esse fluxo que eu acabei de explicar para vocês. Então, sempre que a gente utilizar o TCP, ele não vai começar a enviar imediatamente os segmentos, né? Ele só vai enviar os segmentos à medida que ele envia um SYN, né, de comunicação, de sincronia com o host de destino, e esse host de destino, então, por sua vez, ele envia um SYN com confirmação para o host de origem, dizendo que ele pode sim iniciar a comunicação. Aí, a partir daí, então, é que essa comunicação é estabelecida. Então, somente para recapitular, para confirmar com vocês, esse processo todo a gente chama de aperto de mãos de 3 vias, ou three-way handshake.
E o término, então, da comunicação, da sessão, utilizando o protocolo TCP, a gente tem basicamente 4 etapas quando a gente vai finalizar uma comunicação. A etapa 1, quando o cliente não tem mais dados para enviar no fluxo, então ele envia um segmento com um sinalizador fim, tá? A etapa 2, então, o servidor envia um EC de confirmação do recebimento daquela mensagem de fim para encerrar a comunicação com o cliente. Na etapa 3, então, o servidor envia um fim ao cliente para finalizar a sessão do servidor para o cliente. E na etapa 4, o cliente responde com um EC, né, de confirmação, de acknowledgement, para confirmar o fim do servidor. Então, percebam que a gente tem 4 etapas. Aqui na figura eu representei para vocês o que eu expliquei anteriormente. Então, o host A envia uma mensagem de fim, tá? O host B, ele recebe essa mensagem e envia um EC, que é o acknowledgement de confirmação. O host A, então, ele recebe esse EC. E na sequência, então, na etapa 3, o host B envia uma mensagem de fim. O host A recebe e envia novamente para o host B uma mensagem de confirmação de que ele recebeu, né, a mensagem, as 2 mensagens anteriores, né, e por fim, então, o host B recebe aquele EC dizendo que a comunicação ela foi encerrada. Então, percebam que são 4 etapas quando a gente precisa encerrar uma comunicação, né, uma sessão TCP. Como é que funciona a análise do handshake triplo, né? O three-way handshake no TCP? Só para a gente recapitular. As funções, né, do aperto de mão de 3 vias, basicamente são o quê? Estabelecer que o dispositivo de destino está presente na rede, tá? Então, por isso que a gente tem aquele envio do SYN inicial, né? Ou seja, uma comunicação ela não acontece no TCP se o host de destino ele não está disponível. Ele verifica se o dispositivo de destino possui um serviço ativo e está aceitando solicitações do número de porta de destino que o cliente inicial pretende usar. E ele informa ao dispositivo de destino que o cliente de origem pretende estabelecer uma sessão de comunicação utilizando aquela porta. Após a conclusão da comunicação, então as sessões são fechadas e a conexão é encerrada. Os mecanismos de conexão e sessão ativam a função de confiabilidade do TCP. Então, basicamente, são essas as características, né, as funções do aperto de mão em 3 vias. Vamos falar, então, agora sobre a confiabilidade do controle de fluxo. Então, o TCP também pode ajudar a manter o fluxo de pacotes para que os dispositivos não fiquem sobrecarregados. Pode acontecer, então, em alguns momentos dos segmentos não chegarem no destino ou chegarem fora da ordem. E todos os dados devem ser recebidos e esses dados, né, nesses segmentos, devem ser remontados na ordem original. Então, os números da sequência são atribuídos no cabeçalho, né, com o objetivo da gente poder prover essa remontagem, né, desses segmentos que chegam na ordem errada. Então, essa é uma característica muito importante relacionada ao controle de fluxo e à confiabilidade no protocolo TCP. Então, por exemplo, a perda de informação e retransmissão de dados, né? Ou seja, não importa o quão bem projetada uma rede seja, essa perda ela vai acontecer ocasionalmente. O TCP, então, fornece métodos de gerenciamento dessas perdas, né? E dentre esses métodos, então, o TCP ele tem um mecanismo que retransmite segmentos, né? Quando eles não são confirmados. O que significa isso? Sempre que você manda alguns segmentos, né, o TCP ele tem um temporizador que quando esgota esse tempo, então, se aquele segmento ele não chegou, então vai ser solicitado que ele seja retransmitido. Então, hoje em dia, os sistemas operacionais, né, de host utilizam um recurso do TCP opcional chamado de reconhecimento seletivo, que a gente chama de SEC, né, que é negociado, então, durante o three-way handshake. Se ambos os hosts suportarem o SEC, então o receptor pode reconhecer explicitamente quais foram os segmentos que foram recebidos, né? E incluindo os segmentos que estão descontínuos, né? Então é implementado esse recurso, né, no TCP, que é o SEC, justamente para poder resolver esse problema de perda, né,
que ocorre durante uma comunicação e, consequentemente, se realizar a retransmissão desses dados. Sobre o tamanho da janela e reconhecimentos, né, no TCP, o TCP também fornece mecanismos para controle de fluxo. E como que ele realiza esse controle de fluxo, então? O controle de fluxo é a quantidade de dados que o destino pode receber e processar de forma confiável. Então, o controle de fluxo ele ajuda a manter a confiabilidade da transmissão do TCP, definindo a taxa de fluxo entre origem e destino. O que significa isso, né? Então, o TCP ele utiliza algo que a gente chama como MSS, que é o Maximum Segment Size. Então, é o tamanho máximo de segmento. Então, por exemplo, se ele verifica que o host de destino ele não está conseguindo receber toda a quantidade de dados que o host de origem está enviando para ele, então o TCP ele faz essa redução do tamanho máximo de segmento de forma que essa comunicação ela possa acontecer entre dispositivos mais rápidos e dispositivos mais lentos. Tá? Então, o tamanho máximo de segmento é a quantidade máxima de dados que um dispositivo de destino pode receber. Então, é dessa forma que o protocolo TCP ele consegue fazer esse gerenciamento, né, esse controle de fluxo entre dispositivos. Com relação, então, ainda à confiabilidade, o controle de fluxo, né, quando ocorre um congestionamento em uma rede, isso resulta em pacotes que são descartados pelo roteador. Então, para evitar e controlar o congestionamento, o TCP emprega alguns mecanismos para lidar com esse problema, como temporizadores e etc. Então, o TCP ele consegue fazer então a temporização, né, o controle de tempo de envio e recebimento desses segmentos. E a comunicação no UDP, então, como que acontece? O UDP ele não estabelece uma conexão, ou seja, ele fornece um transporte de dados de baixa sobrecarga. Tá? Isso em função, né, até da característica do cabeçalho do datagrama ser pequeno, né? E ele também não realiza nenhum controle de tráfego de gerenciamento de redes. O UDP, então, ele não rastreia os números de sequência, diferentemente do TCP. Ele não se preocupa em ter que remontar esses dados, né, que são enviados e recebidos. Ele não faz reordenação de datagrama, ele simplesmente remonta os dados na ordem em que eles foram recebidos, tá? E os encaminha para o aplicativo. Os aplicativos de servidor baseados em UDP recebem números de porta conhecidos ou registrados. Quando o UDP recebe um datagrama de destino a uma dessas portas, então ele encaminha os dados à aplicação apropriada com base no número da porta, sem se preocupar com a ordem, né, que esses dados chegam. O processo no cliente UDP seleciona dinamicamente o número da porta a partir da faixa de números de portas, né, e usa como a porta de origem da conversa. A porta de destino, então, geralmente é o número da porta mais conhecida ou registrada, né, atribuída ao processo do servidor. Depois que o cliente seleciona essas portas de origem e destino, né, o mesmo par de portas é usado no cabeçalho de todos os datagramas durante a transação, ou seja, durante a comunicação. Então, pessoal, eu coloquei algumas atividades aqui para vocês realizarem. Tá? Acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje sobre a camada de transporte. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem colocar no fórum da disciplina ou levar para o encontro ao vivo, né? Que a gente vai discutir as atividades, né? A resolução das atividades, ou vocês podem me mandar para o meu e-mail institucional. Um abraço e até a próxima aula.